Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Compact Cash, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, sobre o raio-x dos investidores que foi divulgado aí pela Ambima. Primeiro, esse assunto tomou muito conta aí das notícias por conta da informação de que o jogo do tigrinho, né, e aí entre aspas, porque estão conferindo a todos os jogos desse tipo, é 7 vezes maior do que a Bolsa Brasileira em número de pessoas investindo. Só que existe alguns poréns aí. O primeiro porém é que não é o jogo do tigre, são as apostas, as bets, né? Então, e aí entra sim o jogo do tigrinho, que é um caça-níquel ali, né? Automatizado em aplicativo, vamos falar assim. Mas quando a gente fala das apostas, principalmente as apostas esportivas, aí a gente vai entrar lá, aquelas apostas de quanto vai ficar um jogo, número de escanteios e outras coisas do tipo aí que está tendo o tempo inteiro também. E não que isso seja bom, né? Mas é muito melhor as pessoas estarem nisso, né? Nessas apostas assim, e aí em casas lotéricas, etc. também, nas legalizadas, entre aspas aí, do que efetivamente no jogo do tigrinho, que esse é o pior dos tipos, né? Os caça-níqueis são sempre os piores. Mas aí vale até aquela reflexão de por que a gente tem aí tanta gente investindo em bets e é proibido ter cassino aqui dentro do Brasil. É um ponto da gente ficar pensando aí, porque não faz muito sentido, né? Por que não, então, fazer de uma forma mais legalizada, com mais controle, com mais fiscalização, para atrair turismo e para certas regiões, obviamente, não dá para abrir, deixar ter caça-níquel em qualquer boteco da esquina, que nem tinha antigamente, mas é algo que vale a reflexão, já que virou parte aí do cotidiano do brasileiro. Mas eu queria falar de pontos mais importantes dentro dessa pesquisa. Alguns pontos que me trazem um pouco de preocupação e outros que me trazem esperança de dias melhores. Então, assim, vamos começar falando por um ponto interessante que tem dentro da pesquisa, né, do raio-x do investidor lá da Ambima, que é o fato de que em 2023, 30% da amostra deles economizaram durante o ano. O que é que eles estão chamando de economizar? Eles estão falando de pessoas que efetivamente cortaram algum tipo de gasto por algum motivo, né? Então, deixaram de sair, deixaram de comprar, deixaram de fazer alguma coisa. O economizar não tem aí, no caso, relação entre o que você ganha menos o que você gasta, né? Infelizmente, não é essa a conta que eles estão fazendo. Quando a gente pega esses 30% e vai olhar no que tem ali dentro, é importante a gente entender, além desse ponto que eu falei aqui, que não é necessariamente gastou, o objetivo de para que as pessoas economizaram. E a gente consegue enxergar que grande parte do objetivo das pessoas é para comprar uma casa. Mas tem muita gente que economizou sem nenhum motivo, alguns que estão para investir e outros que economizaram, mas usaram o dinheiro para poder pagar contas de casa, então despesas e aluguel. Ou seja, não economizaram no sentido que eu estava falando da receita menos a despesa, mas estão fazendo um esforço extra para poder manter suas contas em dia e não se endividar, o que também é positivo, né? Mas é diferente, então é importante a gente entender essa diferença. O objetivo de todo mundo deveria ser efetivamente economizar, né, em relação à sua receita, então gastar menos do que ganha. Mas eu sei que nem sempre isso é possível para todo mundo, e principalmente a todo momento. Vai ter momentos que vai ser possível, vai ter momentos que não. Vamos pegar aí dos 37% da população que eles consideram que fazem investimentos, um pouco mais da metade, aí, 51% são homens, que trabalham, né, 75% trabalham, 33% concluíram o ensino superior, então a gente vê a importância aí do ensino superior para a incentivação do investimento, e 36% são das classes A e B, mostrando aí que a gente tem as pessoas com as classes mais baixas tendo mais dificuldade, né, de investir, o que é natural e normal, e essa com uma média salarial aí de R$ 5.464. É importante isso também. Pegando aí em termos de região,
chama até um pouco a atenção que a gente vê a grande concentração no Sudeste, que é natural para mim, mas depois a gente vai para o Nordeste, com 20% das pessoas que investem estando no Nordeste, né? Então, ganhando da região Sul, que é uma região mais rica, né? Então, é interessante, mas o volume de pessoas também na região Nordeste é maior. Então, são situações interessantes aí da gente acompanhar. É, outro ponto aí que a gente tem que comparar é que eu percebi muito que na pesquisa de 2022 para 2023, né, a mudança de uma para outra, a gente não tem grandes variações de número, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que não conseguiram economizar, era 32% em 2022, que é para 30% em 2023, mas a margem de erro é de 1%. Então, 32 vai até 31, 30 vai até 31, mais ou menos a mesma coisa. E das classes A e B, 48% das pessoas conseguiram economizar em 2023, né? Então, é um outro ponto aí importante, só que era 52% em 2022. Então, mostra um cenário mais difícil em 2023 que em 2022. Então, a gente tem que ficar de olho nisso e aí talvez reflete na questão inflacionária que a gente tem visto cada vez mais. Então, fica difícil de economizar, por mais que você deixe de sair, né? Se você ainda está saindo uma vez, talvez o dinheiro que você está gastando em uma está quase equivalente ao dinheiro que você gastava em duas. E aí, no final das contas, no mês, no ano, você acaba não economizando no salinha de lazer, vamos falar assim. E até, inclusive, nesse ponto, né, o principal motivo para a redução foi aí a questão da economia com saídas mesmo, né? O pessoal realmente tem economizado nas saídas. E evitando compras desnecessárias também, aí vai para 22% das pessoas evitando compras desnecessárias. Eu bato muito nessa tecla, né, da gente falar e da gente pensar sempre o que, que a gente vai fazer antes de comprar alguma coisa e perguntar, eu realmente preciso disso. E eu acho que está fazendo sentido os meus questionamentos e a minha forma de pensamento, justamente quando a gente se embasa em alguns números como esse. Outro ponto interessante que aí me traz um pouco de esperança é que a gente vê que a geração que mais cortou gasto foi a geração Z e as millennials, ou seja, os mais jovens, e que eles representam cerca de 51% aí do público que foi entrevistado, e também as pessoas com mais estudo, ou seja, que têm ensino superior também, conseguiram controlar mais suas despesas, aí, eles são 25% das pessoas. E mas tem um ponto de atenção que me preocupa, que é que 30% ou quase 30% das pessoas aí não sabem ou não conseguem definir, não veem vantagens em investir em produtos financeiros. O produto financeiro tem diversas vantagens, como liquidez, como rentabilidade diária, como segurança, como garantias, etc., né? Vai dependendo aí de cada tipo de investimento. Então, é uma forma que as pessoas precisam entender mais, mostrando aí uma falta que faz uma educação financeira, e a gente tinha que ter educação financeira nas escolas até para poder resolver isso. Porém, quando a gente vai olhando mais no detalhe também, a gente vê que quanto mais jovem a pessoa é, mais ela está entrando no mundo financeiro, né? Então, é interessante por esse lado, buscando aí comprar sua casa própria. Porém, né, a gente vê que 28% do público busca ainda gerentes de bancos ou assessores de investimentos, o que é positivo, ou seja, estão buscando profissionais efetivamente para ajudar nos investimentos, só que ainda tem aí 5% que ficam seguindo os influenciadores e tem também uma grande parte que fica seguindo os amigos e familiares que às vezes não têm conhecimento real de causa no investimento. Por fim, né, para a gente poder completar aqui, né, estou dando uma colada aqui, que é muita informação, né, muito dado. Eu acho que vale a gente pensar aí que a gente tem uma parte muito concentrada ainda em poupança, que é um dos piores investimentos que a gente tem, porque eu sempre falo, ele rende só a cada 30 dias, ele não tem um rendimento diário, que é um grande problema. E principalmente concentrada aí na geração X, que é, e nos boomers, né, que são as populações mais velhas. Então isso dá um pouco de esperança, já que as populações mais novas já estão saindo mais da poupança, apesar de também ter um valor muito alto na poupança. Mas é interessante a gente ver isso.
E voltando aí nas bets, para poder finalizar, só lembrando que é 14% das pessoas que estão aí fazem apostas de forma geral, né? Então, eu acho que é um quadro que a gente pode mudar. A gente pode incentivar mais as mulheres aqui que estão assistindo a investir mais, porque vocês têm condições sim de ter um percentual mais à frente aí do que vocês estão tendo em termos de investimento. Tem um grande número de mulheres que recebem, trabalham e que até economizam, mas não investem. E é interessante a gente aumentar isso. Estudar a educação financeira também é fundamental. E, obviamente, acompanhar aqui o nosso canal, compartilhar com seus amigos, para as pessoas começarem a pensar um pouquinho fora da caixa aí e, obviamente, se tornarem pessoas educadas financeiramente ou pessoas aí que conseguem investir através de fundamentos e não através apenas das diquinhas. Mas é isso e até a próxima, pessoal.